Eu sou o João Fukuda, mas o pessoal me chama de Fukuda. Eu vim explicar para vocês um pouquinho sobre protocolos de rede, então um pouquinho sobre DHCP, sobre DNS, um pouquinho sobre SSH e algumas ferramentas para vocês meio que darem uma olhada e administrar um pouquinho melhor a rede de vocês. Então, começando explicando um pouquinho... eu não tenho slides, então eu gosto de fazer as coisas bastante na mão, eu gosto de desenhar também, então vocês vão ver bastante desenho. Se vocês não estiverem vendo alguma coisa, se a minha letra estiver meio ruim, aí vocês só avisam que aí eu melhoro, beleza? Explicando um pouquinho mais sobre mim, eu tenho 21 anos, eu faço sistemas de informação na USP Leste, então estou que nem vocês aí também na faculdade. E uma outra coisinha também eu gosto bastante de tirar dúvida. Então, eu fiz essa apresentação para dar um pouquinho menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Então, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, vocês interrompem no meio, que aí eu vou respondendo também. E aí, se tiver também dúvida no Meet, aí vocês também me avisam, que aí eu também respondo. Eu tô te olhando no chat, eu te aviso. Beleza. E aí, o melhor jeito é, tirar dúvida na hora, beleza? Porque a gente vai passar sobre vários tópicos. Então, tem alguns tópicos que são baseados em tópicos anteriores, mas tem muitos que não tem ligação uns com os outros. Então, você vai meio que perdendo as coisinhas. Então, é legal vocês tirarem dúvida na hora mesmo. Eu também estava pensando em ter um intervalo na metade, assim, eu não sei como vocês estão fazendo. Mas, passou 1 horinha ali, um intervalo de 10 minutinhos, eu acho que eu vou fazer. Liberdade total. Beleza. Eu acho que é só isso mesmo. Então, é isso, beleza? A primeira coisa que eu vou querer perguntar assim é quão confortável vocês estão com redes? A maioria do pessoal está no primeiro, segundo, terceiro ano, como vocês... Primeiro ano? Segundo? Terceiro? Nem todo mundo é na conta. Entendi. Tá, então, eu vou passar por tudo, então, para tentar nivelar vocês, mas eu tenho só 2 horas para explicar redes inteiras, então qualquer coisa, vocês podem também tirar dúvida depois, vocês podem perguntar para o pessoal da rede Linux, que eles também vão saber responder, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é um pouquinho sobre redes em si, certo? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é as camadas de rede. Então, existem 2 jeitos da gente separar as camadas de rede. O primeiro deles é o modelo OSI. O modelo OSI, ele é o mais comum, é o que vocês vão ver aí mais na internet, nos lugares, e ele divide a rede em 7 camadas, certo? Existem as 2 primeiras, que eu vou agrupar, que é a camada física e a camada de enlace. Essas camadas, a gente vai ver depois, existe um outro modelo que junta as 2, certo? A camada física é basicamente como que é passada. Então, em fibra ótica, ela é passada através de luz. Em cabo de cobre, é passado através de energia. Então, é basicamente como que é feito esse transporte. A camada de enlace é qual é o método mais efetivo de você pegar os dados e você meio que transformar nessa camada física para você passar, certo? Então, como que eu vou organizar meus dados, quais são os protocolos que envolvem eu transmitir dados, transformar em camada física e depois transformar de volta, né? Então, existe alguns aí. Existe depois uma camada bem importante, que é a camada de internet, a camada de rede. Tá meio fraco. Só tem um. Você pode pegar esses outros aqui. Não é mesmo? Vou pegar esses aqui. Então, existe a camada de rede, certo? A camada de rede é uma das 2 camadas mais importantes que vocês vão ver, entre aspas. Ela está por detrás das coisas, normalmente você não implementa ela, você não mexe com ela diretamente, mas ela é muito bom para você saber erros, para você tentar descobrir o que está acontecendo. Então, ela é uma das 2 camadas que é bem interessante de vocês saberem. A outra camada que também é interessante de vocês saberem é a camada de transporte. Então, a camada de transporte é a camada TCP, a camada UDP, SCTP. Tem vários tipos de protocolos que também funcionam aqui. A gente vai ver eles depois. Eu estou jogando sopa de letrinha, mas eu vou explicar depois. E a gente tem outras 3 camadas aqui embaixo, que com sorte vão ser 7 camadas. E aí aqui a gente tem a camada de sessão, a gente tem a camada de apresentação e a gente tem a camada de aplicação, certo? Essas 3 camadas é normalmente a camada que vocês vão programar.
Então, é o servidor HTML que vocês vão fazer, é o servidor SSH que vocês vão implementar, esse tipo de coisa. Então, quando as pessoas fazem programas de rede, elas normalmente mexem com essas camadas aqui. Isso daqui já está implementado, isso daqui está já explícito, então você não precisa mexer com essas coisas, certo? Os dois principais aqui que a gente vai dar uma olhada são esses dois daqui, beleza? Então, eu vou começar explicando um pouquinho de alguns protocolos bem importantes de cada uma dessas duas camadas. A primeira é a camada de redes. Então, a camada de rede existe um protocolo muito interessante, que é o Internet Protocol, ou IP, beleza? E aí, então, o IP, o que é o IP? O IP é basicamente o jeito que a rede tem de descobrir qual é o seu computador, entre todos os computadores, certo? Então, normalmente você vai ver um negócio assim, existe um endereço IP 127, ou 192, eu não devia estar fazendo isso com 92.168.1.1, alguma coisa desse jeito, certo? Isso daqui é um endereço IP. Então, o que acontece, certo? O jeito que os computadores eles funcionam você precisa explicitar para qual computador que você vai se conectar, ou para onde que vai ser essa conexão, para onde que você está enviando esses dados, de onde você está recebendo. Então você precisa a todo momento estar mostrando ou tá falando qual é o endereço IP da máquina que você está querendo se conectar. Então toda vez que você acessa um site, toda vez que você se conecta remotamente em algum computador, toda vez que você manda algum comando, que você envia alguma imagem para o amiguinho, tudo isso você vai estar mandando para algum outro computador na sua rede ou em alguma outra rede. E para isso você vai falar qual é o destino desse seu pacote, desse seu dado. Então para isso você vai mandar um endereço IP. A gente vai ver que nem sempre a gente tem que escrever esses endereços IPs, tanto que você não escreve o IP do Google, você escreve google.com, mas a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Então, isso daqui é bem interessante pra gente dar uma olhada, certo? E aí o que acontece? Existem vários tipos de redes diferentes. Então pode ser que na minha rede de casa eu tenha um endereço IP que seja esse daqui, certo? Aí eu posso ter um outro que é 192.168.1.30, beleza? E aí, na rede do meu amigo, a gente está fazendo alguma coisa, um trabalho juntos, e aí na rede dele, então essa daqui é a minha rede, certo? E aí, na rede dele, incrivelmente, ele também vai ter o mesmo endereço, beleza? Então, aqui ele também vai ter 192.168.1.30. Então, como que a gente faz para se conectar, para se comunicar, certo? Então, como que a internet ela deixa vocês terem dois endereços iguais, se você precisa do endereço para se comunicar com os outros? Então, aí a gente tem o conceito de subredes, beleza? Então, o que acontece é que tudo que está aqui na minha rede local é a minha subrede. Então, você vai ver que para você definir uma subrede, você tem que definir um alcance de endereços que vai existir só ali e em nenhum outro lugar, certo? Então, aqui no caso, a gente tem o 192.168.1.0/24. O que é isso? Isso daqui é a notação CIDR. 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 Então, o que isso significa eu vou ter esses endereços aqui, ou esses números aqui, e eu posso mexer nos números a partir desse bit. Então, esses números daqui, eles na verdade são definidos como 4 números de 8 bits. Ou seja, tem 8 zeros e uns em cada um desses daqui, certo? Então aqui tem 8, aqui tem mais 8 e mais 8. E esse 24 ele vai falar, tá, depois de 24 bits, você pode mexer. E essa é a sua rede, certo?
Então aqui tem 8, 16, 24. Então, nessa subrede você pode mexer só nesse último número aqui. Beleza? Oi? A partir do 24, tem que ser 0 necessariamente? Não, pode ser qualquer coisa. Então, é porque aqui o último meio que não importa, né? Então você também pode colocar aqui, onde tem um, você pode colocar um barra 24, certo? Então, não importa. Um outro jeito de você mostrar qual é a sua subrede é você mostrando a máscara dessa sua subrede. Então, é meio que do outro jeito. Então, o que você vai fazer é, você vai usar essa mesma notação de endereços IPs, só que dessa vez você vai colocar uns, vários uns, onde você não quer que mexa, e você vai colocar 0 onde você quer que mexa. Então, essa notação 24, ela ficaria 1, ponto. Então, isso daqui é um dos 8, certo? E aí, isso daqui daria 255. E aí, a gente faz o mesmo para todos que a gente não quer que mexa. Então, é 255.255.255.0. Então, a gente não quer que mexa em nenhum desses, menos no último. Alguém não está confortável com bytes e bits? Tá todo mundo pegando? Beleza. Tá. Se eu estiver falando grego, me avisa. E aí, então, existem esses dois jeitos. Esse daqui é uma máscara, e isso daqui é a notação CIDR, certo? E aí, a gente normalmente vê os dois para definir subredes. E aí, existem algumas subredes que a gente vai ver que são meio que restritas. Então, por exemplo, essa 192.168. alguma coisa, normalmente é para redes locais. Então, se você estiver fazendo alguma rede, alguma coisa local, vai ser esse 192.168. Existem outras, que é 172.16. alguma coisa. Existe o 10. alguma coisa. Então, existem algumas subredes que, se você perguntar para o Google, ou se você tentar acessar um site, a chance é muito grande de você não achar, beleza? Porque pode cair ou nesse daqui ou nesses dois daqui. Então, só se você tiver algum servidor dentro da sua rede local rodando nesse endereço e aberto, você vai conseguir acessar. Só que se você espera que um desses endereços aqui estejam fora da rede, você não vai encontrar, beleza? Eu vou desligar aqui. Tá legal. E aí, tá. Então a gente não consegue meio que acessar esses endereços. Eu vou limpar isso daqui. Não tem como você acessar esses endereços fora da sua rede. Então o que acontece quando eu quero acessar o endereço do meu amiguinho? Então, quando eu quero acessar o computador desse meu amiguinho, o que acontece? Então, para isso, a gente vai ter que passar por uma rede maior, certo? Então, existe a internet, que é uma rede que conecta todas as redes, ou a maioria delas. Então, o que a internet faz? Ela é tipo a nossa rede local, só que ela tem todos esses outros endereços que a gente não tem na nossa rede local. Para a gente acessar ela, a gente acessa ela através de um gateway. Então vai ter o nosso roteador ali, rodando um negocinho, que vai estar normalmente no nosso endereço, e um 1 no final. Então o roteador normalmente é 192.168.1.1. E aí, quando a gente acessa o roteador, ele que vai entrar na internet. E aí, ele vai acessar o outro computador da outra pessoa. Então a internet, ela é uma rede por si só. E o seu gateway, ele está conectado tanto na rede local, quanto na internet. Para cada uma dessas duas redes, ele tem um endereço diferente. Então, para dentro da nossa rede, ele tem um endereço X. Para fora da nossa rede, ele pode ter um endereço completamente diferente, certo? E é esse endereço que a gente quer enviar para o nosso amiguinho. Então, pode ser que aqui dentro da nossa rede ele tenha esse número, e para fora da rede ele tenha 1.2.3.4. E aí a rede do nosso amiguinho aqui, ele vai ter também um outro gateway, e esse gateway ele também vai ter uma outra coisinha aqui. Então, 1.2.3.5, beleza? E aí é assim que a gente consegue meio que se comunicar. E aí, chegando aqui, então a gente pede para nossa rede aqui, eu quero me conectar com 1, 2, 3, 5, certo?
E aí, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai bater no nosso gateway, ele vai perguntar, existe alguém com esse endereço aqui? Não. Aí o que ele vai fazer? Depois ele vai dar uma olhada, ele vai perguntar, tá, para onde que eu tenho que enviar o endereço desse jeito daqui? Aí o gateway ele vai falar, manda pra mim que eu envio e te retorno a resposta. E aí o gateway ele vai, aí ele manda através desse endereço aqui para outra rede. Aí ele bate aqui e esse gateway ele decide para onde ele vai bater. Então pode ser que o gateway da pessoa esteja apontando para esse endereço aqui. E aí você consegue acessar. Que é aquele negócio lá. Se vocês já subiram algum servidor de Minecraft, tem aquele negócio de port forwarding do roteador. É isso daqui. É o roteador falando tudo que vem daqui, conecta aqui. É isso. Então é esse jeito assim que você consegue meio que se comunicar com as outras redes. Não existe outro jeito. Qualquer outro jeito é meio que uma abstração disso daqui que está sendo feita. Então é bem interessante vocês saberem esse tipo de coisa, certo? Aí, esse é o negócio da internet, certo? E aí esses endereços aqui é o endereço que você usa para acessar o computador. Oi? Pode acontecer de tipo, putz, o endereço do meu gateway é o mesmo endereço do gateway do amiguinho? Pra internet, no caso. Pra internet, não. Impossível. Aí a gente pode ver isso um pouquinho melhor com o DHCP, mas existem, no caso pra internet, quem vai cuidar de distribuir os endereços IPs vai ser o seu provedor de internet. Então pode ser Vivo, pode ser Net, pode ser Claro, acho que é a mesma coisa que Net. E aí ele que vai meio que controlar esse produto, então não pode ter conflito, certo? Então eles, a cada operador tem uma banca de número de tal IP que eles podem dar para os gators dele para não coincidir com os gators. Esse negócio, certinho. E aí o que acontece é que cada provedor de internet eles compraram, ou alugaram, ou ganharam, de algum jeito eles adquiriram uma sub-rede deles, ou um subconjunto de endereços IPs que eles podem usar para dar para os clientes dele. Normalmente quem dá os endereços no Brasil é o registro.br. Então, registro.br. Eles cuidam de dar os domínios .com.br e os endereços IPs do Brasil. Oi. Uma pergunta no chat. Então, o que é aquele erro bad gateway? Normalmente isso daí tem muito a ver com um servidor tipo HTTP, esse tipo de coisa. Então esse bad gateway normalmente vai ser do Nginx. E aí aconteceu algum erro com o servidor, alguma coisa assim. Aí não é difícil de diagnosticar esse negócio. Tipo, só bad gateway, meio complicado de apontar o dedo. Mas aí tem que dar uma olhadinha um pouquinho melhor. Então, registro.br. No mundo, assim, então, tipo, quem deu pro Brasil os endereços IPs dele foi o pessoal do IANA. Então, IANA. Eles cuidam de todos os endereços IPs do mundo inteiro, certo? E aí eles falaram, tá, tipo, Estados Unidos, você fica com essa parte, Brasil, vocês ficam com isso. E aí eles meio que cuidam. Até aí, tudo de boas. Oi. Mas, por exemplo, não pode chegar um momento que as nossas operadoras vão lá, bate na porta da IANA e falam, opa, acabou nossos IPs. E aí, o que acontece? Então, isso aconteceu já. Acabaram os nossos IPs, então tá tudo esgotado. Existem alguns IPs que eles são para experimento, que são eles são restritos, então você não consegue meio que ter acesso. Mas tirando esses, eu acho que todos têm algum dono, alguma coisa assim. Então o que acontece é, normalmente eles fazem umas coisinhas meio estranhas assim. Então, Eles dividem o IP no meio. eles dividem o IP, ou eles normalmente tipo, putz, eles meio que derrubam enquanto você tá usando um negócio ali para o outro subir com o mesmo IP, e aí quando você precisar de um IP público, eles te dão um IP público novo. Então de vez em quando você vai dar uma olhada no seu IP público e ele mudou. Então tem esse tipo de coisa que acontece. Mas é porque eles estão meio que reciclando ali os endereços IPs que eles têm, que eles não têm muitos. Oi? É esse lance que aquelas versões de IP de IPv6 estavam fazendo para aumentar os números? Sim, exato. Então, já que acabou os IPv4, eles fizeram uma outra versão do IP
que foi o IPv6. E aí o IPv6 e o IPv4, eles têm 4 campos de 8 bits. O IPv6, ele vai ter 8 campos de 16 bits cada. Então, é muita coisa. Esses aqui a gente não espera que acabe. Se acabar, alguma coisa muito estranha aconteceu. Oi. No chat de novo estão perguntando se não dá pra gente criar mais IPs. Então, é porque a gente tem esse limite de 32 bits. Então, teoricamente, não tem como a gente adicionar mais 8 bits aqui. Isso daqui não funciona. Especificamente por causa do jeito que o IP foi feito. Então, se a gente der um... Oi. Então, a gente criou esse novo IPv6, né? Eles conversam bem um com o outro? Eles o quê? Eles conversam bem um com o outro, IPv6 e IPv4? Não, normalmente você vai ver um computador, ele tem os dois. Então ele tem IPv6 e ele tem IPv4. Se ele suporta IPv6, existem algumas ferramentas, algumas aplicações que já suportam IPv6. Então, se você quiser usar IPv6, vai fundo. Pode ser que tenha alguma aplicação, algum serviço, alguma coisa que ainda não use. Mas na maioria das vezes, todos usam. Certo? Tem data para substituir de vez? Ou... Não. Eles sempre vão manter retrocompatibilidade. Então, o IPv4 nunca vai morrer, ele sempre vai ficar lá. Só que a gente está querendo que todo mundo vá mudando de pouquinho em pouquinho para o IPv6. Mas eu acho que tenho certeza que isso daí nunca vai acontecer. Eu acho que tenho certeza disso. De boas? E aí o IPv6 é aquele negócio lá, né? E aí, em vez de ser de 0 a 255, é de 0 e vai até FF. Então é 00 a FF, então é em hexadecimal. Então eles diminuíram um pouquinho. E aí, em vez de ser um ponto, são 2 pontos. Então, o endereço IPv6 ele ficaria alguma coisa tipo assim. E aí, segue, né? São 8 desses daqui. Aí o negócio fica bonitinho. E aí é desse jeito que você usa. Mas, por exemplo, para você acessar HTTP, algum site, alguma coisa assim, ainda é IPv4, normalmente. Quer ver? E aí a gente acabou o negócio de internet. A gente vai voltar para ele depois ainda. Mas por enquanto eu vou para outra camada, a camada de transporte. Todo mundo entendeu o IPv6? Beleza. Então, para a camada de transporte, ele cuida de outra coisa, certo? Então agora a gente pode abstrair um pouquinho mais esse negócio de meu computador está conectado com o computador de uma pessoa em uma rede interna dele, não sei o que. Então a gente pode abstrair um pouquinho mais isso e a gente pode ir para um outro negócio. Então, uma vez que 2 computadores, 2 máquinas estão conectadas, então eu consigo mandar dados para ela e ela consegue mandar dados para mim, certo? Como a gente vai saber para qual servidor ou qual coisa a gente tem que mandar esse dado? Porque no mesmo computador pode ser que ele esteja rodando um servidor SSH, um servidor HTTP, pode ser um servidor FTP e por assim vai. Então, existem várias coisas que podem estar acontecendo num computador com relação a redes ao mesmo momento. Então, para isso, existe o TCP ou o UDP, a camada de transporte em geral. Então, o que acontece é que na camada de transporte, ela vai falar, tá, eu quero acessar o endereço tal, mas eu quero acessar um serviço específico desse endereço, certo? E aí o que você tem que fazer, você tem que especificar não só o endereço, como também a porta desse serviço. Então, se você quiser acessar o SSH, você tem que falar, tá, eu quero acessar o endereço 1.2.3.4, porque não está enxergando. Eu quero acessar 1.2.3.4, 2.22. Então você tem que dar tanto o endereço do computador, quanto a porta onde está rodando o nosso serviço, certo? E aí essa porta aqui, o seu sistema operacional ele vai dar uma olhada e vai falar, tá, então esse dado aqui eu tenho que dar para esse programa que está rodando aqui. E aí ele meio que faz essa divisão, né? Ele que distribui esses pacotes para os outros serviços.
E aí existem algumas coisas que a gente não precisa falar. Então, algumas portas que a gente não precisa falar que a gente vai usar. Porque existem esse negócio de porta padrão. Então, alguns serviços você não precisa... Então, quando você está acessando um site, normalmente você não fala qual porta você está querendo acessar daquele site. Porque o que acontece é que, quando você está acessando um site HTTPS, normalmente você está usando a porta 443. Quando você está usando o site HTTP, a porta é 80. FTP, 21. SSH, 22. E por assim vai. Existem vários serviços que têm algumas portas padrões. E se você não especificar, ele vai pegar essa porta padrão. Mas você também pode especificar. Beleza? Então isso meio que cuida do negócio de vários serviços rodando na minha máquina, o que eu faço? Então ele já sabe mais ou menos para onde mandar. E aí aqui a gente cobre meio que... Oi? Esses limites também Não sei como as pessoas chegaram nisso. Mas eu acho que o que aconteceu foi que logo nos primórdios da internet eles implementaram o servidor HTTP e falaram: vou colocar a porta 80. E aí ficou. E aí depois o pessoal falou: tá, a gente precisa controlar as portas e definir portas padrões. Então eles pegaram as portas que já estavam mais comuns e eles foram colocando aqui. Eu acho que o IANA ou existe alguma outra instituição que cuida de definir as portas padrões. Mas aí tem que buscar depois. Mas, assim, existem portas padrões e existem portas que você pode usar à vontade, sabe? Então, normalmente, em computadores Linux, pelo menos, as portas 0, na verdade, a porta 0 é diferente. Ignora a porta 0. A porta 1 até a porta 1024 é restrita. Então, se você não tiver permissão de administrador, você não pode abrir nenhum servidor nessas portas. Você só pode abrir a partir da porta 1024, certo? E aí, então, aí aqui está à vontade. Até a porta 65525. Então, são uma porta aqui, ela tem 16 bits. Então, 2 elevado a 16, esse númerozinho aqui. Então, você tem bastante porta para usar. Eu duvido que você vai ter 65 mil serviços rodando no teu PC. Mas, se você tiver, você pode. Mais do que isso, não pode. E aí, assim, você consegue meio que se comunicar. E o incrível disso é que uma coisa não restringe a outra. Então, você não precisa estar especificamente utilizando IPv4 para poder usar uma porta TCP. Então, você pode encaixar os bloquinhos do jeito que você quiser. Você pode ter um endereço IPv6 aqui, você pode estar se conectando de uma maneira IPv6 com o computador. E você pode definir uma porta TCP. Então, uma coisa meio que não anula a outra. Isso é bem divertido desses negócios aqui, né? As camadinhas da rede. Até aí, beleza? Tá. Então, muito bacana. Aí, agora, vamos começar um negócio um pouco mais divertido. Peraí. Aí agora a gente vai começar a utilizar essas coisas, certo? Então, a primeira coisa é como funciona o DHCP. Então, como que a gente ganha o nosso IP uma vez que a gente se conecta na rede? Porque a gente não precisa escolher um endereço IP quando a gente se conecta no Wi-Fi, alguma coisa assim. É um negócio meio automático. Então, o que acontece é que existe esse protocolo chamado DHCP, que é Dynamic Host Control Protocol. Protocol. Então, é o protocolo de controle dinâmico de hosts. O hosts você pode pensar como endereços IP. Certo? Então, ele controla dinamicamente os endereços IPs de uma rede. E como que isso funciona, certo? Você vai ter o seu gateway, como a gente falou antes. Então, você vai ter o seu roteadorzinho ali, que está conectado na internet. E ele vai ter também
a rede local dele, certo? E aí você pode ter teu smartphone, você pode ter teu negócio. E aí o que acontece é, uma vez que alguma coisa conecta nessa rede, então pode ser um celular, ele vai mandar uma mensagem para todo mundo, certo? Existem existe um endereço IP que é especificamente para esse caso. Então o endereço IP manda para tudo que tem, que é o broadcast. Então é o 255.255.255.255. Então é tudo 1. Então você subiu todos os bits do teu endereço IP, você está mandando para todo mundo da rede. E aí, quando você manda para todo mundo da rede, você vai fazer o seguinte, aí que começa o protocolo. Aí tem uma conversa. Então, a primeira conversa é o seguinte, você manda um discovery. Então, discovery para toda a rede. Então você manda para todo mundo perguntando: quem aqui está controlando os endereços IPs, certo? E aí depois que você manda esse negócio, tipo, quem está controlando os endereços da rede, o seu gateway ou a pessoa que estiver controlando, né, vai responder. E ela vai responder já com uma oferta. Então ele vai falar: olha, sou eu e existe esse endereço IP que está livre aqui para você. Você vai querer? Então, offer. Você pode recusar ou não. Então, se você aceitar, você vai pedir por esse endereço. Então, você vai mudar de volta pro gateway. Sim, eu aceito isso daqui, por favor, deixa comigo. E aí é o request. E por último, o gateway ele pode aceitar ou não o pedido dele. Porque pode ser que a oferta seja para o endereço, você mandou outro endereço nada a ver. Aí ele recusa. Então ele pode dar um acknowledge, ou ele pode dar um not acknowledge. E aí ele escolhe se ele quer aceitar ou não. E aí uma vez que isso daí está completo, você tem o seu endereço IP. Beleza? E aí a gente deixa quem controla os endereços IPs centralizado num bagulhinho só. Então só ele consegue dar endereços IPs para as outras pessoas, certo? Isso é bem bacana. Quando ele inicia o roteador, ele faz alguma coisa para dar de volta todos os endereços IPs que estão que ele está dando no roteador? Ou ele já tem alguma coisa salva e você tem o mesmo IP quando ele desligou? Então, o roteador, ou normalmente o pessoal que tem o DHCP, ele faz um cache de quem tem tal IP, certo? E aí ele mantém esse cache por um tempo X. E aí se você se conectar, e aí o que acontece? Como que funciona esse cache, né? Porque cada um pode ter um endereço IP e meio que... O que acontece é que no seu computador, no seu celular, cada uma dessas coisas você vai ter meio que uma placa de rede. Você vai ter alguma coisa que está se conectando na internet. Então você vai ter uma placa Wi-Fi, você vai ter a entrada de Ethernet, e cada uma desses daí, ela vai ter um endereço MAC. E aí esse endereço MAC ele não muda, mesmo se você estiver em outra rede, se você estiver em algum outro lugar, o seu endereço MAC da sua interface de rede vai ser a mesma em todos os lugares. E aí o que acontece é que, normalmente no servidor, ele vai falar, esse endereço MAC estava para esse endereço IP aqui. E aí ele mantém por um tempo, e qualquer coisa você pode também limpar o cache, você também pode fixar. Então, normalmente em roteadores você vai ver opções para você meio que falar, eu quero que esse endereço MAC sempre tenha esse endereço IP. E aí ele vai sempre dar o endereço IP para esse endereço MAC. Tem aquela parada de estático, né? De O quê? próprio estático. Uhum. Aí o próprio dispositivo fala pro roteador que ele quer aquele IP e não quer aquele último. Não. Tipo, o dispositivo ele não fala qual IP ele quer. Ele só aceita o IP que vem do servidor. Mas o servidor, ele já pode ter um endereço IP específico para aquele dispositivo. Então ele pode sempre dar o mesmo endereço IP pro mesmo cara. Isso é um jeito de fazer o negócio. E aí você tem que configurar o seu servidor DHCP para
para fazer esse tipo de coisa. Quando você vai setar o Wi-Fi, você pode colocar o seu IP fixo e aí eu acho que ele manda o roteador e faz parte do protocolo. Caramba. Isso eu não... nunca tentei fazer, na real. Mas parece interessante. E aí ele também, eu acho que aceita ou não, né? Ele passa por esse processo. Legal. Mas o jeito normal mesmo seria esse jeito daqui. É o que você mais vai ver, assim. Beleza? Tem uma razão específica para deixar um negócio sempre com o mesmo endereço IP? Sim. Então, lembra daquele negócio lá que você tem a sua internet local e aí você tem o seu gateway conectando com a internet de fora. Então aqui é a internet e aí você tem o seu computadorzinho aqui que ele pode estar rodando o servidor Minecraft do teu amiguinho. E aí o que acontece é no port forwarding. Então, quando você quer que esse computador ele esteja disponível na internet, o seu roteador ele sempre tem que saber qual é o endereço desse teu servidor. Então você tem que manter esse IP fixo. Para mesmo se você desligar e ligar de novo o servidor, ou se você mudar alguma coisa, ele ainda vai estar no mesmo endereço IP e o gateway ele sempre vai saber para onde enviar esses dados. Então é bem interessante. Outra coisa também é se você mexe bastante, você brinca bastante com redes, aí você tem tipo, sei lá, você tem um notebook, um Raspberry Pizinho assim, e aí você não quer ter que toda vez descobrir qual é o endereço do seu dispositivo. Aí você pode meio que fixar. E aí você consegue brincar sem ter que relembrar de novo, esse tipo de coisa. Beleza? Tá. Aí a gente parte para uma outra coisa que também é muito divertida. Então a gente está falando bastante de números aqui, mas normalmente a gente não utiliza esses números IPs, certo? Então como é que a gente pode fazer para a gente abstrair esses endereços IPs? Beleza? Para esse tipo de coisa, a gente usa o que é chamado de um servidor DNS. Então o DNS é o que dá o nome para os nossos endereços IPs, é o que associa um nome a um endereço, certo? Então, DNS é Domain Naming System, beleza? Então, Domain Name System. E aí, no DNS, você consegue pedir alguma coisa para o DNS e o DNS ele vai te retornar se ele achou ou não aquele negócio. E se ele achou, o que é, certo? Então o DNS ele é muito incrível para várias coisas, incluindo endereços IPs. Então a gente vai focar muito nesse aspecto do DNS agora, beleza? Então como que o DNS funciona? O DNS funciona na base de zonas e na base de servidores. Então ele tem uma hierarquia muito grande, uma hierarquia muito intrínseca no DNS, certo? Então você consegue pegar um servidor e aí ele fala, tá, aqui não tem, mas existem 2 servidores aqui embaixo que eles podem ter. Então o que acontece toda vez que você faz um pedido para você transformar um nome em um IP, ele vai fazer um request assim. Então, por exemplo, eu quero saber o que é google.com. Google.com. E aí, o que você vai fazer no seu computador mesmo, você vai ter uma biblioteca ou algum programa que faz a resolução desses nomes. Então você manda para esse teu programa na tua máquina, é o resolver, e ele vai cuidar de descobrir qual que é, certo? Então a primeira coisa que ele faz, ele vai para o primeiro endereço que ele sabe que existe. Normalmente é um endereço raiz, certo? E aí a gente vai ter o root aqui, e aí através desse root, ele vai meio que descobrindo qual é o endereço que você quer. Então esse endereço raiz, ele não tem endereço nenhum, mas ele tem o registro de quais são os servidores de todos os TLDs. Aí a gente vê outra coisa, TLD. TLD é Top Level Domain. Então, eles seriam todos os negócios que ficam no finalzinho. Então, nesse caso, .com, certo? Então, o TLD desse endereço aqui é com.
a gente pode ver outros. Então tem org, tem edu, tem br, tem us, e aí eles são divididos em duas categorias diferentes. Tem o GTLD, que são os gerais, e a gente tem os CCTLDs, que são o Country Code TLDs. Oi. No chat perguntaram se essa questão do domínio dos sites não poderem ser iguais é por causa dessa questão do IP? Domínio de site não ser igual? Essa questão do domínio dos sites não poderem ser iguais é por causa dessa questão do IP. Não. A questão do domínio do site não ser igual é para pessoas más não conseguirem fazer coisas más. Então você não pode ter o google.com, porque senão você pode fazer um site igual ao google.com e aí você coloca um negócio de login, só que em vez de você logar no Google, você pega a senha e guarda no seu banco de dados. Então eles deixam isso bem seguro. Então só uma pessoa pode ter controle de um endereço a todo momento, certo? Então você não pode fingir ser o google.com. Inclusive, tipo, o domínio dele pode ter vários IPs diferentes. Eu já fiz um launch do Google, ele coloca vários IPs diferentes para o domínio dele. Sim, exato. É uma das coisas muito legais também que o DNS permite. Então, você pode ter, no DNS, ele pode te retornar um endereço só para o google.com, ele pode te retornar 3. Se um caiu, você testa de baixo. Se ele cair, testa de baixo. E outra coisa também é que ele pode personalizar o endereço IP que ele vai te retornar. Então, se você está pedindo o google.com e você está no Brasil, ele vai te mandar um IP de algum servidor do Google que está no Brasil. Só que se você está nos Estados Unidos, ele vai te mandar um servidor do Google que está nos Estados Unidos. E aí ele sempre deixa o negócio bem rápido. E aí esse é um outro negócio também bem divertido do DNS. Mas então, voltando para cá, a gente tem o GTLD e a gente tem o CCTLD. E aí, a partir da raiz, ele vai falar, tá, então eu vou acessar o servidor do com. Então, nesse servidor do com, ele vai ter várias outras coisas, certo? Então, aqui, ele vai ter indicação de, tipo, ele não sabe qual é o endereço do Google, porque esse com, ele é bem grande, mas o que ele tem uma ideia de aonde pode estar o endereço do Google. Então, ele vai para o endereço do Google, e aí no servidor do DNS do Google, ele vai te retornar o endereço do Google. E aí pode ser 1, pode ser 2, podem ser 3, e aí vai depender, né, de como o Google tá customizado para esse negócio. Não é assim, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco, mas a ideia é essa, beleza? E aí, a gente tem também algumas outras coisas aqui também pro nome. Então, uma das coisas que você vai ouvir falar bastante é FQDN. FQDN é Fully Qualified Domain Name. É basicamente o nome inteiro do seu endereço, certo? E uma coisa interessante que ninguém te fala é que esse FQDN, ele termina com um ponto. Então, o Fully Qualified Domain Name, então o nome totalmente qualificado do google.com é google.com. Beleza? E aí, então, o que acontece é que você consegue ler daqui pra cá e você consegue meio que ir chegando mais perto e mais perto. Então, o ponto aqui é o servidor raiz. Aí você tem o com aqui, que ele é o top level domain geral. E aí você tem o Google, que é o seu endereço. E aí esse daqui, ele seria no caso o seu nome de domínio, mas já que ele está como segundo nome aqui, ele também é o second level domain. Então é o SLD. Isso não funciona para tudo, especificamente para CCs. Então, quando você tem country code, normalmente você tem alguma coisa, exemplo.com.br. Então, ele é o third level domain. E aí, meio que essa nomenclatura já não funciona mais. Aí você só taca no lixo. Mas existe esse tipo de coisa assim, certo? E aí, quando você compra um domínio, ou quando você adquire um domínio de algum jeito, é o que... Qual é o seu nome? É o que o Eduardo falou. Você consegue fazer várias coisas aqui.
Então, tudo que vem depois do seu domínio é de total controle seu. Então, se eu quiser fazer, sei lá, se eu tivesse controle do Google e eu quisesse fazer um banana.google.com, eu poderia, certo? Eu não preciso pagar mais nada para ter esse endereço. É todo meu. Tudo bem? Isso daí também é uma coisa que é muito interessante. Então você pode implementar o próprio DNS com esses nomes, esses prefixos? Sim, você pode. Você pode ter dentro da sua rede um servidor DNS, que aí no caso ele só funcionaria dentro da sua rede, certo? Mas ele funcionaria. E aí é um negócio também que é bem interessante de você fazer se quiser. Recomendo. E aí a gente vem aqui para como funciona essa parte daqui das coisas, certo? Então não é desse jeito que eu falei. Eu vou tentar explicar rapidinho esse negócio. Antes disso, alguém tem alguma dúvida mais sobre alguma coisa aqui dos negócios de domínio? Não? Beleza. Então, vou falar. Isso. Então, como que você vai fazer esse negócio de pedir um nome, certo? Então, você vai querer, por exemplo, pegar o nome do Google mesmo. Vamos pegar o Google. Então, google.com. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai bater no seu resolver, certo? E aí, existem dois tipos existem três na verdade, só que um a gente vai ignorar por enquanto, que é o lookup reverso. A gente vai fazer dois tipos de lookups diferentes. O primeiro é o recursivo. Então, a gente manda para algum servidor por algum serviço de resolução, e ou ele te retorna o resultado, ou ele te retorna um erro. Beleza? Então, ou é sim ou é não. E aí, a partir daqui, a gente vai fazer outro tipo de requisição, que é o iterativo. Certo? Então, quando você acessa o root, o servidor root, você vai fazer de modo iterativo. Então, eu posso perguntar para o root qual é o endereço do google.com, e aí ele pode me dar três respostas. Ele pode falar, é esse aqui. Ele pode me falar, eu não sei, mas tal servidor deve saber. Ou ele te retorna um erro, certo? Normalmente, esse daqui e essa primeira resposta, essa que ele te fala qual é o endereço, é uma resposta autoritativa. Autoritativa. Que basicamente ele fala, é esse daqui, certo? Ele tem a resposta. E aí quando não é autoritativa, ele te manda como referência para um outro lugar. O root, ele normalmente manda uma referência, porque ele nunca sabe. Então ele vai falar, tá, é tal coisa. E aí esse resolver ele vai lá para outro serviço, então ele vai para o com, e ele manda, e o com ele retorna. Eu não tenho, mas existe essa referência aqui para esse serviço. E aí o resolver ele vai lá e ele mexe no DNS do Google. E aí o DNS do Google ele retorna o endereço certinho de maneira autoritativa, e o resolver, que ele estava recursivo, ele manda de volta para a sua aplicação para alguma coisa. Então dele saiu o resultado ou saiu algum erro. Beleza? Normalmente esses servidores aqui, eles não implementam esse modo recursivo porque é muito custoso. É muito mais fácil você dar uma olhada e falar, não tem, procura aqui, do que você pegar essa requisição para você e você ter que ir lá e você ter que se conectar com esse servidor, se conectar com esse daqui, perguntar para cada um. Então esses roots aqui, esses servidores roots DNS, eles são muito controlados. Existem somente 13 no mundo. Existem só 13 servidores root no mundo. Então eles recebem muita requisição. Logo eles não podem ficar muito presos em uma requisição a todo momento, certo? Então eles precisam receber, mandar de volta, certo? E aí assim funciona. Eles podem retornar um endereço se eles tiverem esse endereço cacheado já. Então se tiver no cache, ele pode simplesmente retornar uma resposta autoritativa e falar, esse daqui é o endereço, pode usar. E aí é de boa, mas normalmente não funciona. Quer dizer, normalmente funciona mais para os de baixo aqui, mas para os de cima eles recebem muita coisa e não funciona direito. Beleza? Tá.
E aí, essa daqui é basicamente o negócio do DNS. Só uma coisa, quando a gente coloca o DNS padrão da gente lá na configuração, tipo 1.1.1 ou 8.8.8, Sim. Esse DNS, eles vão parte daí? Eles vão direto para... Eles são um DNS recursivo. Então, você bate neles e eles te dão a resposta, certo? Aí o 1.1.1 é o do CloudFront, né? E aí ele vai fazer essas requisições aqui que você pediu. O 8.8.8.8 é o do Google, então ele também vai fazer esse tipo de coisa. E aí tem isso daí, mas... Oi. Existem 13 servidores root no mundo Sim. todo. Sim. Não existe um certo risco em um número tão pequeno de servidores? Assim, e se sim, como ele é mitigado? São 5 servidores, cada um eles têm 2 endereços diferentes, mas eles são bem controladinhos. Porque tipo, o problema é que se cada um conseguisse ter um servidor raiz, a gente não teria esse controle. Então não teria de novo esse negócio do controle de quem tem o Google.com. Porque cada um podia ter um DNS root diferente, cada um fala que o Google tem um lugar e nada seria controlado. Então esses 13 eles são por motivos de segurança mesmo. Então eles tentam manter no mínimo possível. Pode ser que dê problema? Pode ser, mas até agora não deu, sabe? O negócio é bem feito, é bem performático, então não tem muito problema quanto a isso. Certo, não deu problema. Entendi. A página da Wikipedia disso aí, inclusive, dá a entender que não tem como fazer mais do que 13. Eu acabei de ler que esse 13 é o número máximo tecnicamente possível. Aí eu já não sei como é que funciona. Mas... São 13, mas acho que não são tipo 13 computadores, né? São Sim. vários, sei lá. Exato. São 13. São 13 endereços, né? Que são controlados cada um por uma coisa específica. Então, tem um desses daí que é da NASA, tem outro desses daí que é de uma faculdade lá dos Estados Unidos, tem alguns específicos assim. Mas aí dentro lá é eles que controlam como é que acontece. Então eles... É bem divertido. E aí, voltando para aquele negócio lá de redes também, para fora da rede, então tipo, para a internet aqui, você como usuário fazendo uma requisição para o endereço IP 1.1.1.1, você está mandando para o gateway. E aí aqui no gateway, pode ser que aqui dentro da rede tenha vários servidores diferentes. Então pode ser que existam, tipo, sei lá, 5 servidores aqui DNS, e aí cada requisição que chega para um DNS, para fazer uma requisição DNS, ele vai bater em um servidor diferente, certo? Então não existe só esse negócio de port forwarding específico. Então lá dentro você pode ter vários servidores que estão cuidando dessa tua requisição, só que você não sabe. Para você é um só, que é o que está aqui, mostrando para a internet, certo? E aí é um negócio meio que livre. Oi? Os servidores de DNS, eles são identificados só pelo IP ou eles podem ter um domínio deles mesmos? Eles podem... Então, é meio complicado, porque eles estão lá para você descobrir qual é o endereço de alguma coisa, certo? Então, existem esses raízes não tem como. Você tem que ter o endereço deles. Então, esse 1.1.1.1 também é um outro, não é raiz, mas também você tem o endereço, certo? E aí o que você pode ter na referência para um outro endereço. Então, quando o root ele retorna para você alguma coisa, um outro servidor para você acessar, ele pode te retornar um endereço, mas ele também pode te retornar um nome. Então, ao invés dele só te retornar 8.8.8.8, ele pode te retornar ele pode te retornar um dns.google.com, certo? Então, ele pode te dar só o nome e ser preguiçoso, tá ligado? Aí ele fala, você que descobre o endereço IP aí do DNS do Google. Mas ele também pode te dar o endereço IP e aí você já acessa diretamente lá. Mas o endereço IP é meio que obrigatório para você conseguir acessar o servidor lá. E se você depende de um servidor remoto, é meio interessante. Mas é isso.
E aí, normalmente, nas bibliotecas de resolução de DNS, ele vem, tipo, hard-coded os 13 raiz. Eles estão lá. Eles não vão mudar de endereço IP, eles sempre vão ser aqueles. E aí, meio que eles cuidam daquilo. Beleza? Cadê? Rush. Eu tô com a minha colinha, gente, eu não tô vendo mensagem, tá bom? Desci muito. Tá. Aí eu vou explicar um pouquinho mais como que a gente configura. Tipo, a gente tem agora um DNS. Como que a gente configura ele, certo? Então, como que funciona esse negócio de você adquirir um nome? De você pegar um servidor para você e fazer esse tipo de coisa. Então, uma coisa que é muito divertida é você comprar um domínio. Mas, quando você compra um domínio, por exemplo, no registro.br, que é onde você compra os .com, ou os .br e .com.br, ele vai te dar uma páginazinha ali para você customizar. E aí o que ele vai fazer ele vai normalmente ter 2 campos, 2 a 4 campos, falando, coloque o endereço do seu DNS aqui, certo? E aí o que isso vai fazer esse registro.br, ele vai pegar e toda vez que alguém fizer uma requisição perguntando pelo teu endereço IP que você comprou, então pode ser jorginho.br, certo? Então toda vez que alguém fizer uma requisição para jorginho.br, ele vai receber de volta uma referência para algum desses 4 ou pros 4 servidores DNS. E aí esses servidores DNS é você que controla, ou você deu para alguém controlar. Por exemplo, tem o Rota 53 da AWS, sabe? Mas se você quiser controlar seu próprio servidor DNS, também existe. Então tem o Bind9, que é um programa muito útil para servidores de DNS, é um dos mais conhecidos aí. E aí nesse servidor DNS você tem que subir ele e você tem que configurar ele, certo? E aí existem algumas coisas aí que você pode configurar. Então, como você configura? Primeiro você tem a abstração de zonas. Então, existe a zona principal, que é a mais clara, que é o jorginho.br. Então cada zona é basicamente um subdomínio ali do seu domínio maior. Então você pode ter um jorginho.br, você pode ter um jogos.jorginho.br, você pode ter um local.jorginho.br, e esses eles também podem ter filhos. Pode ter várias coisinhas aqui. Então isso daqui é meio que uma zona. Então tem esse jorginho e ele vai ter alguns servidores aqui e tal. E aí a zona é jorginho.br. Beleza? Então na zona jorginho.br você pode ter alguns tipos de registros. Então você pode ter os registros A e A, que são os registros referentes a IPv4 e IPv6. Você pode ter CNAME, que é Canonical Name, é um nome canônico, é um alias. Então, basicamente, em vez de você retornar um endereço IPv4 ou um endereço IPv6, você pode falar, utiliza o mesmo endereço que esse outro servidor aqui. Então, você pode ter, sei lá, um jogos e um games, e os dois apontam para o mesmo lugar, certo? Então, os dois ele tem o mesmo canonical name. Você tem alguns outros. Então, existe o MX, que é o Mail Exchange. Então, é basicamente como você configura e-mails. Esse daí eu não vou entrar muito em detalhes, porque ninguém faz isso hoje em dia. Meu Deus do céu! A gente tem e-mail. Incrível. Muito legal. Existem alguns outros. Tipo, existe NS, PTR, existe SOA. Esse SOA aqui é um que é obrigatório. Ele basicamente vai configurar a sua zona. Então, o SOA ele vai falar qual é o servidor principal, DNS. Ele vai falar também de quanto em quanto tempo você tem que checar por novas atualizações e algumas outras coisas meio específicas assim de servidores DNS, certo? Eu vou focar nesses daqui de cima por enquanto.
Então, esse A e o AAA são endereços IPs, então você sempre vai falar jorginho.br. Ele vai ser igual a um endereço 1.2.3.4. Isso é um A, certo? Aí você tem o AAA, que aí pode ser o mesmo jorginho.com.br, aí ele vai ter o endereço alguma coisa 1 ali, certo? Então você meio que aponta aqui para os negócios. A gente vai ter o canonical name, que também é um outro. Bom, são vários aqui. Eu tenho um arquivo aqui. Zona, não. Cadê? Exemplo.zone. Então, meio complicado aqui. Isso daqui é um exemplo de um arquivo de zona do Bind9. Então aqui a gente consegue ver que ele tem o exemplo.com e ele tem o registro SOA, que tem algumas informações aqui. Então, o número serial é basicamente qual é a versão desse teu arquivo. Se ele estiver atualizado, então todos os outros servidores que dependem desse daqui vão ser atualizados também. Aí você tem o refresh, que é basicamente de quantas em quantas vezes, ou de quanto em quanto tempo, os outros servidores que dependem desse daqui têm que checar por atualizações. Retry, se der erro, para você checar de quanto em quanto tempo você vai rechecar. E algumas outras coisas. Então, o tempo de expirar e o mínimo. A coisa principal aqui, então você também é obrigatório você ter 2 NS. E se não me engano, o meu Exchange também é meio obrigatório. Mas o name server, o que significa é que quando ele não conseguir retornar algum endereço certo, ele vai retornar esses NS e vai falar, olha, eu não achei, mas pode ser que esses dois achem. Então isso daqui é muito interessante de você ter. E aí você tem os A's e um CNAME aqui como exemplo. Então esse A, ele vai pegar o subdomínio Joe e vai apontar para o 92.168.254.3. E aí ele vai colocar aqui atrás. Então nesse caso, o joe.example.com vai ser igual a esse endereço aqui, certo? E o www é um canonical name para Joe. Então, no caso, ele vai ter o mesmo endereço que o Joe. Então, você consegue configurar desse jeito aqui, certo? E aí, no caso, se você colocar www.example.com, ele vai retornar esse endereço. Se você colocar joe.example.com, ele vai retornar o mesmo, beleza? Aí, existem muitas configurações muito mais específicas, mas eu acho que vamos deixar por aqui, beleza? Até aí, tudo de bolsa? Beleza. Eu acho que é isso sobre DNS. Eu não queria entrar muito em detalhes, até porque a gente ainda tem uma outra sessão aí de ferramentas. E uma última coisa que eu vou dar uma olhada, que eu vou falar pra vocês, é sobre Kerberos. Então, Kerberos é um negócio que é bem interessante, certo? Ele foi feito pelo MIT. E o que ele é? Ele é basicamente um serviço de controle de acesso a serviços, beleza? Então você vai bater no Kerberos para pedir um acesso a, por exemplo, uma máquina SSH. Você vai pedir acesso a um servidor FTP. Para tudo isso você vai bater no Kerberos e vai perguntar, oi, eu posso ter acesso? E aí ele fala se sim ou não, beleza? Aí a gente vai mexer com algumas coisinhas aí de Kerberos. Então eu vou passar só sobre a teoria um pouquinho rapidinho, beleza? Então, a primeira coisa do Kerberos é que ele tem os realms dele, os reinos. Então, você pode ter um realm que é o seu domínio. Normalmente o pessoal faz isso, certo? Então os domínios, os realms, eles são sensíveis a maiúsculo e minúsculo. E por padrão o que você vai fazer é, o seu realm vai ser o mesmo que o seu nome de DNS, só que tudo em maiúsculo. Então se você tiver um realm do example.com, você vai ter o example.com, tudo maiúsculo, beleza?
E esse é o nome do seu realm. Dentro do realm, então dentro desse reino, você vai ter ali todas as configurações e todas as credenciais que você vai usar dentro desse seu reino, beleza? E aí, essas credenciais, todas essas coisas, elas vão estar guardadas em um banco de dados. Beleza? Aí, esse banco de dados, ele vai manter o que é chamado de principals. Esses principals, eles vão ser ou nomes de usuários, ou usuários. Eles podem ser também serviços. E existem alguns outros específicos, beleza? Mas os principais são os usuários e os serviços, que é o que a gente vai mexer. Existem alguns que é, por exemplo, para você pedir acesso a um ticket para você pedir acesso, mas a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Então, tem essa parte principal, que são os bancos de dados, e tem os principals. Os principals, eles são um negócio, é o seguinte. Então, o de usuário, por exemplo, você vai ter um nome de usuário. Você pode ou não ter algum tipo de identidade aqui, eu esqueci o nome específico do negócio, instância. Então, pode ser, normalmente o pessoal usa esse negócio aqui para definir privilégios e esse tipo de coisa, grupos. Então pode ser que esse usuário seja um admin. E aí, por último, você coloca um em e o nome do seu realm. Então, example.com. Então, esse daqui é o seu principal do usuário user, que é administrador, beleza? Existem os de serviços. Por exemplo, você pode ter um principal para o seu servidor SSH ou para o seu servidor FTP. E aí você vai ter o FTP, e aí depois você vai ter qual é o host desse serviço. Então pode ser que seja example.com, arroba, e o realm, né? De novo. Também existe um outro serviço que ele é normalmente para acesso genérico. Então, você quer acessar alguma coisa ali, algumas coisas, só que você não quer especificar o quê? Ou existem algumas coisas ali que você não precisa especificar. Então, você vai usar um que é o host, que ele tem meio que significado assim, né? Você coloca também o host e, por último, você coloca o seu realm. Então, tudo isso daqui ele vai estar aqui no database, né? Para você conseguir acessar. Aí como que você faz, né? Tipo, esse database sozinho não faz nada. Ele só tem essas definições aqui de usuário, de serviços, esse tipo de coisa. Então para você interagir com ele, você vai ter outros dois serviços. Então você vai ter o AS, que é o... eu esqueci o nome do bagulho. É o Authentication Service. Então, Service. E você vai ter também o Ticket Granting Service, o TGS, beleza? Ticket Granting Service. Então, uma pessoa que ela quer se comunicar ou que ela quer ter acesso a um serviço ou alguma coisa, ela vai vir aqui e a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai bater nesse Authentication Service, certo? E aí, quando ela bate no Authentication Service, o Authentication Service ele vai pedir desse usuário por uma senha para acessar o serviço que ela está pedindo, beleza? E aí então, essa pessoa ela tem que interagir com o Authentication Service, mandar a senha dela, e aí o Authentication Service ele vai mandar um TGT, que é um Ticket Granting Ticket. Então é um ticket que dá tickets para você, beleza? E aí esse ticket que te dá tickets, você manda para o Ticket Granting Service, e esse Ticket Granting Service ele te retorna um ticket. E esse ticket, aí você consegue ir pro seu serviço lá que você estava querendo acessar, pode ser o seu SSH, você vai lá e você acessa lá o seu serviço com o ticket que você tem.
Beleza? Então tem esses passos aí um pouquinho grandes. Esse ticket granting ticket. Oi. Eu acho que o pessoal da rede Linux eles podem te explicar melhor. Mas a última vez pelo que eu entendi, pode ser que não seja verdade, é que é por motivos de performance. Então, o que acontece aqui vai... O que acontece no seu banco de dados, o seu usuário, ele vai ter uma chave, certo? Essa chave, ele é um hash com uma senha da senha do usuário. Ele não mantém a senha do usuário em memória, primária, secundária, tanto faz. O que ele mantém é o hash, certo? E aí, esse Authentication Service, ele vai receber a senha do usuário, ele vai fazer esse cálculo do hash, e aí depois ele vai retornar para o usuário caso o hash bata, certo? E aí ele vai fazer algumas outras coisas. Por exemplo, ele vai gerar uma chave de sessão também, que é uma outra coisa que é utilizada também para a segurança do protocolo. Então isso daqui ele faz algumas coisinhas meio pesadas. Hash não é muito pesado, mas ainda assim é meio pesado, certo? E aí depois, uma vez que você tem esse ticket granting ticket, você vem para esse ticket granting service e você troca por um outro ticket. Então ele não tem que fazer esse negócio de passar pelo hash de novo, ele não tem que fazer algumas outras coisas. E aí ele só pode te retornar o ticket para o serviço que você estava especificando, que você queria. Não sei se é isso, pode ser. Aí eu acho melhor você perguntar pro pessoal. Porque, assim, eu não tive muita interação com Kerberos. Eu não precisei muito. Então, o pessoal que tem mais interação aí pode ajudar bastante. E aí... Eu esqueci alguma coisa? Acho que não. E aí existem as coisinhas aqui dos protocolos, certo? Então, para você... Esses tickets aqui... Bom, eu vou deixar aqui então, já que eu fiz. Para esses tickets aqui, eles vão ter algumas coisas específicas, certo? Primeiro, todos os seus principals, eles vão ter uma chave privada deles aqui, certo? Que a gente vai conseguir usar para criptografar os tickets, para conseguir ver as coisas e esse tipo de coisa. E aí, o que acontece aqui, quando a gente pede por um ticket granting ticket, ele vai pegar e ele vai criptografar o ticket com a nossa chave, certo? Para a gente conseguir descriptografar. E aí, a gente vem para cá, e esse ticket granting service, o que ele vai fazer quando ele manda, quando a gente pede por um ticket, ele vai fazer o seguinte: a gente pede por um ticket e a gente vai mandar duas mensagens ao mesmo tempo, certo? A gente vai mandar a requisição para o ticket e logo em seguida a gente também vai mandar um authentication. Authentication? Authenticator. Authenticator. Certo? Então, o que é isso? A gente está querendo... O que está acontecendo aqui, né? A gente está querendo que isso seja o mais seguro possível. E qualquer pessoa pode vir e pegar essa mensagem e ela pode simplesmente ler isso daqui, esperar um tempo e mandar ela também. E aí ela vai receber também um outro ticket dela para ela poder usar, fingindo ser você. Então, para isso, existe esse Authenticator, certo? Que é uma mensagem que a gente manda logo depois da gente da gente pedir pelo ticket. E esse Authenticator, ele vai ser uma mensagem criptografada com a session key, que no caso foi mandado por esse ticket granting ticket. Então, tipo, o Authentication Service, uma coisa que eu falei, ele gera esse session key, certo? E esse session key ele é utilizado para criptografar esse Authenticator. Oi? Mas, por exemplo, se eu mesmo, o próprio usuário, pedir o serviço duas vezes,
A segunda vez o Authenticator vai ser diferente da primeira vez? A segunda vez o quê? A segunda vez que eu pedi o serviço, ou pedi o ticket do serviço, o Authenticator vai ser diferente da segunda vez? O Authenticator vai ser diferente da primeira vez, sim. Porque senão nada impede do cara pegar o Authenticator também, esperar um pouco e depois... O negócio do Authenticator é que ele é o principal do usuário mais o timestamp. E aí, ele vai vir aqui no Ticket Rating Service e a primeira coisa que ele vê é esse timestamp. Então, tipo, ele descriptografa e ele olha, se por padrão são 2 minutos. Então, se a diferença do tempo da máquina do usuário para o Ticket Rating Service, se esse timestamp for maior de 2 minutos, ele não te dá um ticket. Se for menor, ele te dá um ticket, certo? E aí você consegue meio que ter um controle aí. Só que isso ainda cancela, né, a possibilidade de ter uma outra pessoa que está pegando esse seu Authenticator junto e também mandando, certo? Então, para isso existe uma última coisa que também é feita no Ticket Rating Service, que ele faz um cache. Então, é o Authentication Cache. Cadê? É o Replay Cache, desculpa. Replay Cache. E o que isso faz é, por 2 minutos, ou o tempo que você especulou aqui, ele vai guardar esse Authenticator. E se ele vê que esse Authenticator já foi mandado, ele também não retorna o ticket, certo? Então ele tem essas seguranças aí de que o Authenticator só vai ser usado uma vez. Entendeu? E aí, com isso, você consegue ir lá no serviço e pedir acesso. Te dar acesso. Aí é basicamente esse tipo de coisa. É bem complicadinho. Demora um pouquinho pra pegar. E aí eu recomendo bastante também vocês perguntarem pro resto do pessoal da rede Linux. Posso tirar uma foto da louça antes de apagar? Pode. Obrigado. E aí, umas outras coisas também que tem, por exemplo, no ticket que você manda aqui pedindo, ou no ticket em si, né, você tem algumas informações que também não te deixam meio que fugir muito das coisas. Então, uma das coisas que tem no ticket é, por exemplo, de quais endereços IPs você pode fazer requisições, você pode pedir por um ticket, esse tipo de coisa. Então, ele já restringe bastante esse tipo de coisa, assim, para você não ter muito onde atacar. Né? É feito para ser seguro. Nenhuma dúvida? Todo mundo de boa? Beleza. Então, eu acho que dá. Será que dá para dar um descansinho? Vocês querem parar rapidinho? Ou vocês conseguem continuar? Vamos continuar. Vamos até o final. Tá. Então, agora a gente vai um pouquinho para as ferramentas, certo? Então, como você faz para acessar computadores remotos, como que você faz para interagir com a rede, para você ver se tem algum problema, alguma coisa assim, beleza? Então, uma das ferramentas mais interessantes que você pode dar uma olhada é o SSH, beleza? Então, o SSH é a primeira dessas ferramentas aqui que a gente vai dar uma olhada. Eu fiz um servidor SSH. Então, se você for dar uma olhada aqui, eu tenho um Dockerzinho rodando. E esse Docker, ele tem um servidor SSH dentro dele, certo? Uma das primeiras coisas que a gente pode dar uma olhada é como que eu vou saber qual é o endereço dessa minha máquina. Então, para isso a gente usa IP address. E aqui o que ele vai dar pra gente? Aqui ele vai dar pra gente uma lista de todas as interfaces que a gente tem e quais são os endereços atrelados a essas interfaces, certo? Então o primeiro, ele é o loopback. Então, se a gente acessar esse endereço, a gente vai retornar para o nosso mesmo computador. Então ele dá esse loop, beleza? E a gente tem esse outro aqui, que é o de ETH. ETH normalmente é Ethernet. Então, cabo.
Então, numa conexão de cabo, a gente tem esse endereço aqui, certo? E aqui a gente consegue ver uma das coisas que eu estava falando. Então, por exemplo, isso daqui é uma notação CIDR. Então, esse 127.0.0.1, ele está numa subrede que você pode mexer em todos os 24 bits depois dos primeiros 8, certo? Então, tirando esse 127, você pode mexer em tudo aqui. Essa segunda subrede aqui, você pode mexer no segundo 16 bits. Então, você pode mexer nesses daqui, que você ainda vai estar dentro da rede. Mas esses daqui você não pode mexer, porque senão você já vai estar saindo da rede, beleza? E aí, é isso. E aí, no nosso caso, a gente está interessado nesse endereço aqui, certo? Esse endereço aqui é um endereço que está conectado na nossa rede. Então, é uma rede local que a gente também tem acesso. Então, se a gente quiser acessar esse servidor através de SSH, a gente vai utilizar esse endereço aqui, certo? Então, vamos copiar esse endereço. E aí, aqui, a gente vai acessar SSH, Ubuntu, arroba, e o endereço. Então, esse arroba, vocês podem ler do inglês, que é @ Então, eu quero acessar o usuário Ubuntu, @ endereço. Então, no endereço tal. Vocês viram que eu não precisei especificar porta nenhuma. Por padrão, ele vai para a porta 22. Beleza? Então, se eu rodar isso daqui, é a primeira vez que eu estou me conectando com a rede, com o computador. Então, ele vai perguntar, é esse endereço mesmo? Tá tudo certinho? É isso que você quer? Que pode ser alguém impressionando o seu computador. Aí eu falo que sim. E ele pede pela senha. Então, a gente coloca a senha e ele acessa o servidor SSH. E aí agora, a gente está dentro desse nosso servidor SSH e a gente consegue fazer o que a gente quiser aqui dentro. É como se a gente estivesse no nosso próprio terminal. Então a gente pode rodar programas, a gente pode rodar serviços, algumas coisas assim, certo? Uma das coisas interessantes que a gente pode fazer nesse nosso servidor a gente pode ver quem mais está nesse servidor. Então, a gente pode utilizar o comando who. Ou... Não foi. Tá. Triste. Ele não funcionou dentro do Docker, mas a gente pode rodar aqui no nosso PC mesmo, certo? Então, no nosso PC, se a gente rodar o who, a gente consegue ver quais são as pessoas que estão atualmente conectadas no meu computador e o que elas estão, aonde elas estão, né? Por exemplo, eu sou Fukuda e eu estou no TTY1. A gente também pode pegar o W, que além dele perguntar o who, ele também pergunta what, e tem uma outra pergunta que ele faz, mas não é só who. Então ele dá algumas outras informações. Então ele fala quem está fazendo o quê, quando, há quanto tempo ele não está fazendo nada e o que ele está fazendo. Então, no caso, eu estou rodando uma interface gráfica aqui. E aí você pode ver o que as pessoas estão fazendo no seu servidor. E quantas pessoas estão conectadas, quem está conectado, fazendo o quê. Isso daí é uma das coisas que é muito interessante. Certo? Voltando um pouquinho para o SSH ainda, uma das outras coisas que a gente pode fazer dentro do SSH, eu tenho que ficar olhando para trás. Da segunda vez ele já não perguntou quem é e se podia conectar. Eu posso rodar o SS. Aí, o SS, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os sockets, todas as conexões de redes que estão abertas no meu computador agora, e ele vai me mostrar. Então, ele vai mostrar umas coisas muito estranhas, mas uma coisa que eu estava querendo fazer, eu estava querendo filtrar só por conexões TCP, certo? Então, SS-T, a gente vai filtrar por conexões TCP, tá? -T. Então, a gente tem aí uma conexão, que é a gente tem um serviço que está rodando aqui, que é esse serviço SSH aqui, certo? Então, essa é uma conexão que está estabilizada, established, eu esqueci em português. Mas ela... Oi? Estabelecida. Isso, obrigado. Então, a conexão que ela está estabelecida aqui, mas a gente não quer saber as conexões que estão estabelecidas, a gente quer saber quais são os servidores que estão rodando na nossa máquina. Então, os servidores que estão rodando, a gente fala que eles estão ouvindo. Então, a gente pega e a gente coloca -T, -L. L de listening. Aí a gente consegue ver todos os servidores que estão ouvindo na nossa máquina.
Então aqui a gente tem o servidor SSH no IPv4, a gente tem SSH no IPv6 e a gente tem um outro serviço aqui que é um serviço local, que é um serviço HTTP, certo? Então a gente tem um site que está rodando, só que se você for dar uma olhada, o local address ele está 127.0.0.1. O que isso significa é que ele está conectado no loopback, na interface de loopback. Então só os computadores que estiverem dentro dessa... só quem estiver dentro dessa interface consegue acessar esse servidor. No caso do loopback, só esse computador consegue acessar, certo? Então ele é um servidor interno. Uma outra coisa também que a gente consegue ver aqui é que as portas ele coloca nomes. Se a gente não quiser nomes, a gente quiser só números, a gente vai pegar o bash. Se a gente quiser só números, menos T de TCP, menos L de listening e menos N, para mostrar só números. E a gente não precisa desses vários menos, a gente pode juntar tudo. Então SS menos TNL. E aí aqui a gente consegue ver que em vez de HTTP, em vez de SSH, ele coloca 80 e 22, que são as portas padrões, beleza? Então isso daí também facilita um pouquinho pra gente dar uma olhada. Tá, mas agora eu quero acessar esse servidor aqui. Como que eu faço? O que eu consigo fazer, certo? Um jeito que você pode fazer, você pode ir através do terminal fazer essa coisa. Usar um curl, usar um wget, alguma ferramenta de terminal para você pegar o que está aqui. Mas isso é muito legal, mas não é muito útil, certo? Se a gente quiser ver alguma coisa gráfica, então o que a gente consegue fazer? Existem, pelo SSH mesmo, a gente consegue fazer algumas conexões com um computador remoto. Então, um dos comandos muito interessantes do SSH é o "-d". "-dzão". O que isso faz é ele abre um proxy para esse servidor aqui. Eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí eu vou querer abrir um proxy na porta 8080, certo? E aí, então o que ele fez agora foi... ele pegou, ele se conectou com o servidor SSH, certo? Então essa é a máquina que está rodando o servidor SSH. E aí, quando eu me conectei, eu criei uma porta aqui. Então o meu cliente SSH na minha máquina, ele abriu uma porta. No meu caso, eu especifiquei a porta 8080 para ser um proxy. E o que isso vai fazer? Toda a conexão que vier na porta 8080, eu posso redirecionar para dentro do computador remoto. Então agora, se eu acessar o proxy da porta 8080 no meu computador local, eu consigo acessar a rede local do computador que está aqui dentro, certo? Então a gente consegue acessar os serviços que estão rodando localmente e algumas coisas que a gente só consegue acessar através daquela máquina, certo? Então, se aquela máquina está também numa outra subrede, a gente também consegue acessar os outros computadores daquela subrede, certo? Então isso é muito interessante se a gente não quiser conectar por SSH nessa daqui e depois se conectar numa outra, para depois a gente conseguir ter acesso a alguma coisa, certo? Ou ter acesso a uma rede interna. A gente pode fazer isso através desse proxy, beleza? E aí, pra gente dar uma olhada, eu posso... eu vou subir aqui rapidinho. E aí, eu posso configurar o meu proxy. Então, existem alguns tipos de proxy. No caso, o que o SSH cria é um SOCKS 4. Então, a gente pode configurar a ferramenta de proxy que a gente vai usar. No meu caso, eu vou usar proxy chains. Então, a configuração dele fica no /etc/proxy chains. E aí, lá embaixo, a gente pode configurar um proxy SOCKS 4 local na porta 8080, certo? E aí, então agora, quando a gente utilizar o proxy chains, para acessar alguma coisa, então no meu caso eu quero utilizar o curl para acessar 127.0.0.1/80. Você vê que ele retorna uma página web aqui, certo? Então essa página web aqui é o servidor que está rodando
dentro do SSH. Então, através do meu computador, por um proxy, eu consegui acessar o servidor SSH lá, ou o servidor HTTP local lá, certo? Então, eu também posso pegar o meu browser e configurar o proxy nele, para eu conseguir acessar, certo? É uma coisa. Só que muitas pessoas também não gostam muito de proxy, porque você tem que configurar, você tem que ter ferramentas específicas para isso. Então, existem outras opções que a gente também pode fazer, certo? Uma dessas opções, que é a mais interessante, que eu gosto bastante, é a "-l". Então, a "-l", eu gosto de pensar como um link. Então, esse link, o que ele vai fazer? Ele vai conectar a minha porta local 8080 com a porta local deles 80. Então, esse daqui é um port forwarding, certo? Então, a minha porta 8080 local vai ser igual à porta 80 que está dentro desse computador. A gente não precisa usar proxy nem nada. Ele vai fazer isso direto e só que ele só vai conectar com essa porta daqui específica. Então a gente não tem muito controle. Desculpa. A gente precisa colocar também qual é o endereço. Acontece, gente. Tá. 127.0.0.1. 2.80. Então aqui a gente agora tem uma conexão direta com a porta 80 do endereço 127.0.0.1 dentro desse computador aqui. Então, se a gente quiser agora acessar localhost 2.8080, você vê que agora a gente consegue acessar o site de dentro da máquina por fora da máquina. E a gente não precisa usar um proxy para fazer isso. Beleza? Uma outra coisa que também é interessante, que a gente pode dar uma olhada, é um último comandozinho que também é bem divertido. É o "-r". O "-r" eu não vou exemplificar aqui, mas eu vou falar um pouquinho. Ele é a mesma coisa que o "-l", que ele conecta duas portas, só que onde o L é link, ele meio que faz um tubo entre duas portas aqui, o R é de reverse. Então, eu, no meu computador aqui, indo acessar o Ubuntu, certo? E se eu colocar um R 8080 2.80, o que ele vai fazer ele vai pegar a porta remota daqui 8080 e ele vai ligar com a minha porta 80. Então agora quem tiver no servidor consegue acessar a minha porta local 80 através da porta 8080 do servidor aqui. Então isso é interessante, por exemplo, se você tiver outras pessoas também no servidor e você quiser que elas acessem algum serviço seu, sabe? Então os dois estão conectados numa mesma máquina por SSH e aí você quer que seu amigo consiga acessar o seu servidor HTTP. Você pode fazer isso daqui. E aí o seu amigo que está no servidor dele também acessando, pode ser que ele esteja fazendo uma porta, um link na porta 80 dele para a porta 8080 do servidor. Então agora, quando ele fizer uma conexão para cá, pedindo por um site, ele vai bater, o link ele vai conectar a porta 80 com 8080, essa 8080 está conectada com a sua porta local e você consegue meio que passar o site para ele, alguma coisa assim. São uns casos de uso bem específicos, mas é bem interessante. Entendeu? Só para vocês saberem que existe. Existe uma outra ferramenta que também é muito interessante, só que eu não vou passar agora, que é o SCP. O SCP, aqui,
ele é o SSH copy. Então, através do protocolo de SSH, ele vai fazer uma cópia de um ou mais arquivos de um computador remoto para um computador local. Então, se eu tivesse algum servidor SSH aberto, ou se o meu servidor SSH tivesse algum arquivo importante, ou no meu computador tivesse um arquivo importante, eu conseguiria passar para o servidor, né? E aí, além da SCP, também tem o RSync, que também é uma outra ferramenta que faz esse tipo de coisa, e ela é mais otimizada para isso. Então, é bom dar uma olhadinha, é bem legal. E agora a gente vai para algumas outras ferramentas um pouquinho mais nicho. A primeira delas, eu acho que a maioria de vocês conhece, é o ping. Então, o ping a gente consegue pingar um computador e a gente consegue ver se ele está vivo. Na prática não é muito assim, porque o que acontece é, você manda uma requisição, um pacote ICMP, que é de Internet Control, ICMP, eu esqueci agora, deu branco. Mas, basicamente, existem alguns computadores que eles não aceitam isso, principalmente o computador Windows. Então, se você der ping, pode ser que o computador esteja vivo, mas pode ser que não, beleza? Mas se retornar alguma coisa, quer dizer que ele com certeza está vivo. Isso é muito útil. Eu estou com acesso à internet, então aqui a gente consegue bater no 1.1.1.1 e ele consegue me retornar ali. A gente enviou 64 bytes, e aí esse foi o tempo que demorou, né? A gente também consegue usar algumas outras coisas. Então o ping-C1, ele faz, ele roda uma vez. Então ele vai mandar um ping e ele vai retornar, certo? Uma outra coisa que a gente também pode fazer a gente pode utilizar o "-z", que também é uma outra ferramenta que é muito legal. O "-z", ele não funciona com o "-c", então é só menos... Não funciona. Não funciona no geral. Confundi, não é ping, desculpa. Existe o Netcat que tem o "z", gente. Confundi as duas ferramentas. Então, o Netcat "-z", primeiro, o Netcat, ele é uma outra ferramenta que ela é muito legal também. O Netcat, o pessoal chama de canivete suíço de redes. Então, o Netcat, você vai abrir uma conexão com algum outro servidor, ou com algum outro serviço. E aí, tudo que a gente digitar, ele vai mandar através de TCP para o servidor. Então, é como se a gente estivesse fazendo o nosso próprio protocolo. Então, um exemplo disso, a gente pode tentar fazer um protocolo HTTP. Então, a gente pode usar o example.com na porta 80. Então, a gente passa o endereço e a gente passa a porta, certo? E aí, se a gente fizer um get raiz HTTP 1.1, ele nos retorna o site, certo? Então a gente consegue usar para a gente testar a conexão TCP, para a gente mandar dados, esse tipo de coisa. É bem interessante. Ou para testar algum protocolo, alguma coisa assim. Existem alguns protocolos que funcionam, como por exemplo o HTTP na base de texto. Então o FTP é bem interessante de dar uma olhadinha. Tem protocolos de e-mail também são bem divertidos. Uma outra coisa também que a gente pode usar é o "-z". Então, o que o "-z" faz? Ele só testa a conexão para ver se ela está viva. Então, se eu conseguir me conectar no exemplo.com na porta 80, ele me retorna sem erro. Mas, se eu entrar, por exemplo, na porta 2, 3, 4, 5, ele demora. E, em algum momento, ele vai me retornar algum erro. Por quê? Porque ele não conseguiu se conectar com essa porta. Beleza? Então, isso daqui é interessante para você, por exemplo, você pode colocar em algum scriptzinho, alguma coisa assim, para você testar, para ver se portas estão funcionando, elas estão abertas, ou se algum computador está rodando do jeito que você quer que ele esteja rodando. Beleza? Bom, ele não vai voltar. Triste. Existe o SS, que é uma ferramenta que eu já mostrei para vocês. Beleza? O SS ele tem algumas outras coisas que também são muito interessantes. Então, uma das outras coisas que vocês podem dar uma olhada aqui é PNL,
a gente pode ver todos os serviços que estão rodando na minha máquina. Então eu tenho um serviço rodando na 53 e um na 9050. A gente pode ver quais são os programas que estão rodando esses serviços. Então o P, ele mostra o programa. Então aqui, você precisa ter permissão de administrador. Então aqui a gente consegue ver que na porta 53 a gente está rodando DNS MESC e na porta 9050 a gente está rodando Tor. Então, então a gente tem esse tipo de coisa que a gente pode fazer, né? Para a gente descobrir quem é que está rodando os nossos os programas. E aí aqui a gente pode buscar depois pelo PID para ver qual é o usuário que está rodando esse serviço, esse tipo de coisa. A gente tem o "-e" também, que ele mostra informações estendidas. Então ele mostra algumas outras informações, umas sopas de letrinhas aqui. É interessante dar uma olhada depois também, mas eu não vou explicar muito. E uma última coisa também que é bem divertido do SS é que ele consegue manter o SS aberto. Então, o "-s", o que você vai fazer é, você vai ficar dando uma olhada nos status das suas conexões. Então ele vai mostrar quantas conexões tem, quantas conexões IPv4, IPv6, qual é o tipo das conexões, quantas estão estabelecidas, fechadas, esse tipo de coisa. Então é bem interessante para você ver aí, tem alguma coisa meio estranha na minha máquina, alguma coisa assim, bem legal. Tem uma outra ferramenta que também é muito interessante de dar uma olhada, não sei pra onde ir, que é o Traceroute. Digitar ao vivo é bem mais difícil, velho. Então, o Traceroute, ele vai utilizar por padrão uma técnica de TCP. Então, o TCP tem um dos campos que é o TTL, que é o Time to Live. Então, quantos computadores eu posso passar até eu morrer? E aí, uma vez que ele morre, a gente recebe uma notificação de que, olha, teu pacote morreu no meu PC. E aí, com essa notificação que a gente recebe, e incrementando o nosso time to live de 1 em 1, então a gente começa com time to live igual a 0 ou igual a 1. E aí o que acontece no próximo computador ele morre. Aí ele retorna pra gente qual é o computador que morreu. Aí a gente aumenta o TTL para 2. Então ele vai passar por um, ele vai passar por outro, vai morrer aqui, ele vai retornar pra gente. Então a gente consegue ter um mapa até a gente chegar no nosso destino de quais foram os computadores que passaram a minha requisição. Então se a gente fizer no 1.1.1.1, que é o DNS do Cloud, eu esqueci o nome do bagulho. Mas quando a gente fizer um Traceroute, a gente consegue ver aqui quais foram os pulos que a gente deu, que o nosso pacote deu, para chegar no destino, certo? Então aqui ele fez 9 pulos, ele roda cada uma das rotas 3 vezes, então aqui são os 3 tempos que ele pegou, de cada uma das vezes que ele testou, e aqui são os endereços, certo? Até ele chegar aqui no 1111. Se a gente não quiser ter esses nomes aqui, essas coisas, para tentar deixar mais fácil, a gente pode colocar o "-n". Que aí ele só mostra os números mesmo. Então também facilita bastante. Eu vou mostrar mais um. E aí depois, se vocês quiserem, eu mostro outro. Esse é bem interessante também, que é o DIG. Então o DIG, ele vai fazer requisições para você pegar os endereços de um DNS, certo? Então ele vai fazer essa interação com o DNS que a gente estava querendo. Então se a gente pesquisar por google.com, ele vai nos retornar aqui, no campo de resposta, um A, que é o IPv4, com o endereço que a gente está buscando. E aí esse endereço
a gente pode colocar em algum lugar e ele vai levar a gente para o google.com. Isso é bom porque às vezes, tipo, se você está no VDS, esse coisa ele informa o nome do site, o nome do site também. Essa ferramenta que você está falando, de nome do usuário, é o Ruiz. O Ruiz é uma ferramenta que você busca por informações de um domínio. Aí, o Dig é interessante porque você pode definir, por exemplo, com o arroba, qual é o servidor que você quer utilizar para fazer essa requisição DNS. Então a gente pode utilizar 1.1.1.1 e ele vai retornar pelo servidor 1.1.1 essa informação, certo? A gente pode ter um servidor local que a gente está testando e a gente coloca aqui, esse tipo de coisa. Outra coisa é, a gente pode não querer o A, a gente quer outro tipo de registro, então a gente pode colocar aqui no final. Então eu quero IPv6, A. A gente coloca aqui, ele nos retorna o tipo que a gente pediu. Eu quero o Mail Exchange do Google. Aí ele nos retorna aqui o nome do Mail Exchange e como informação adicional ele nos retorna também os endereços desse domain name, certo? E aí a gente não precisa fazer uma outra requisição por esse nome daqui para buscar um endereço e tal, já está no nosso negócio. Então, é bem útil, certo? E aí, junto com o Dig tem o NS Lookup, que é o Name Service Lookup. E a gente também pode fazer a mesma coisa. Em vez do arroba, a gente tem o host. Então, host 1.1.1.1, ou não, separate. E aí a gente define o servidor padrão, e aí a gente faz uma requisição, google.com, e aí ele nos retorna as informações, esse tipo de coisa. Então, também são duas ferramentas muito legais para o mesmo propósito. E aí uma é interativa e a outra é um pouquinho mais CLI, que você coloca tudo já na hora do comando e ele só te retorna a resposta. É isso. Eu tinha uma outra ferramenta, só que eu acho que já passou do tempo. Não, eu vou mostrar. Eu estava com medo que ia passar o tempo. Então, existem algumas últimas duas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, que essas são um pouquinho mais completinhas. A primeira delas, eu vou mostrar a primeira de terminal, que é o TCP Dump. Então o TCP Dump, ele vai pegar todas as conexões de rede que estão passando pelo computador atual e ele vai mostrar elas na tela, certo? Então a gente pode, eu preciso de permissão de administrador, mas uma vez que a gente roda isso, ó, ele está tem muita conexão. Mas ele basicamente está mostrando todos os pacotes que estão sendo passados ou que estão sendo recebidos pelo meu computador, certo? É tipo um Wireshark de terminal. Exato, é um Wireshark de terminal. Exato. E aí a gente pode filtrar algumas coisas, né? Então a primeira coisa aqui, a gente pode colocar um "-n", para ele não tentar pegar nomes, só que a gente não viu nenhum nome aí, a gente só viu números, então já está ótimo. E a gente pode filtrar por algumas coisas, certo? Então o filtro que ele usa aqui é BPF, que é o Berkeley BF. Como é que é o nome do sistema operacional de Berkeley lá? BFD? BSD? Não. BSD, isso. Então é o BSD Packet Filter. É BPF. Então, BPF. Certo? Então, o BPF é o filtro que a gente vai utilizar para filtrar aqui os negócios. Então, se a gente filtrar, por exemplo, por conexões TCP só, ele vai filtrar por conexões TCP. E conexões TCP não tem muita. Você vê que aqui a maioria das conexões são UDP. Então, se a gente filtrar por conexões UDP, então, em vez de conexões TCP, você vai ver que tem um monte. Então, aí a gente já consegue meio que ir filtrando as coisas que a gente quer. Então, eu quero só conexões TCP, end, port 80. E com a porta 80, certo? E aí, então agora ele só está buscando por pacotes que foram enviados através de TCP por alguma porta 80, local ou remota.
Então, a gente pode, por exemplo, ir no http://example.com. E aí, ele foi no HTTPS, que é o que eu não queria. 2.80. Beleza? Não foi. Tá. Vamos escutar na porta 443. E aí, se a gente fizer uma reposição aqui, você vai ver que ele retorna muitas informações. Mas basicamente eu fiz um filtro para ele pegar só pacotes que passaram por HTTPS, certo? E aí a gente consegue filtrar desse jeito, se a gente souber as portas e esse tipo de coisa. A gente também consegue fazer algumas outras coisinhas, então eu quero mostrar de um jeito mais bonitinho, certo? Então a gente pode dar um "-a", que aí a gente pode mostrar em ASCII todas as informações que estão sendo passadas. Muito interessante. A gente pode mostrar X, ele vai mostrar em hexadecimal. A gente pode pegar X maiúsculo, hexadecimal e ASCII. Então, uma matrix de vez. Então tem algumas informações, algumas coisinhas aí para facilitar bastante o negócio. A gente pode salvar para ver depois essas informações. Então, se a gente der um "-r" e o nome de arquivo, a gente dá se a gente der um "w" e o nome do arquivo, a gente vai escrever, a gente vai dar um "write" para esse arquivo. E a gente pode fechar o que a gente quiser. E se a gente quiser ler esse arquivo de novo, a gente usa o "r" de read. Então agora a gente vai estar lendo desse arquivo todos os pacotes que foram pegos. A gente pode pegar um certo pacote e a gente pode testar ou filtrar ele de vários jeitos diferentes. Ele tem tipo um limite, assim, você pode colocar nesse arquivo? O limite é o seu disco. É bem grande. E por último, nossa, aqui tá bem difícil. A gente pode também restringir para uma interface só. Então, eu posso dar uma olhada nas minhas interfaces que tem. De novo, voltando para o IP. Só que dessa vez eu não quero ver os endereços que estão nas minhas interfaces. Eu só quero ver as interfaces. Então, eu pego o link. E aqui ele vai mostrar todas as interfaces que eu tenho. Então, eu não estou no Docker, então não tem só duas interfaces, né? Tem um pouco mais. Mas aqui tem o loopback, aqui tem a de internet, aqui tem a de Wi-Fi. Então, esse daqui é o nome da minha interface de Wi-Fi. Eu posso filtrar só os pacotes que estão passando por ela. Eu posso pegar ou o nome disso daqui, ou eu posso pegar o endereço do address show desse daqui. Então, eu quero pegar só os pacotes que estão passando por esse endereço IP. Então, o que eu vou fazer é tcpdump -i de interface e essa daqui. Então, eu quero pegar todos os pacotes que estão passando por essa interface. Tá, tem que ser o nomezinho. Triste. Aqui. Então, agora eu só estou filtrando por pacotes dessa interface Wi-Fi. Eu posso filtrar só pelas interfaces de cabo de internet e esse tipo de coisa. E além dessa, tem a outra, que é o Wireshark. Tem a outra ferramenta, que é o Wireshark, que é a ferramenta gráfica, que também serve para o mesmo propósito. Então aqui você consegue ver que ele mostra já todas as interfaces de rede que a gente tem, e a gente consegue clicar em uma. E o que ele vai fazer é, ele vai começar a capturar todos os pacotes que estão passando por essa interface de rede. E aí, tá bem pequeno, não consigo. Consigo. Então, ele deixa bem mais fácil essa análise, certo? Então a gente pode aqui em cima filtrar por exemplo, HTTP. Então ele só vai pegar as conexões HTTP ou HTTPS. Triste. Tá, HTTP. Mas não tem nenhuma, certo? A gente pode fazer uma aqui. A gente viu que pelo browser não funciona. curlexample.com. Aí tem. Tá. Então a gente fez uma requisição aqui para a porta 80
e aqui a gente consegue ver essa requisição. Então a gente consegue ver qual foi o protocolo que foi usado, qual é o tamanho do dado que foi passado, algumas informações dependendo do protocolo, certo? E aqui embaixo ele tem meio que já filtrado algumas informações sobre o protocolo. Então aqui a gente consegue ver aquele negócio das camadas OSI que eu estava falando. Então, ó, esse frame aqui, ele vai ser esse frame e esse Ethernet vai ser da camada física de enlace. Então aqui a gente consegue ver de onde que veio, de qual interface veio, então qual é o endereço MAC da interface de source e qual é o destino. Na camada de internet a gente consegue ver qual é o endereço de origem e o endereço de destino. Na camada de transporte a gente consegue ver a porta de origem e a porta de destino. E a gente também consegue ver a camada de aplicação aqui, certo? Então, se a gente aumentar aqui, a gente consegue ver algumas informações bem interessantes. Então, dependendo assim do protocolo, né, que a gente está filtrando. É bem interessante a gente dar uma olhadinha. E aí, esse daqui, ele também, igual ao TCP/dump, ele pode ler e escrever em arquivos. O TCP/dump e o Wireshark, eles leem e escrevem no mesmo formato. Então, você pode pegar de um e colocar no outro e vice-versa. Então, quando a gente fecha aqui, quando a gente para, a gente fecha. Ele pede se a gente quer salvar ou não essa nossa captura, né? E aí a gente pode depois dar uma olhada depois. Acho que é isso, gente. Estou no limite aqui. Alguma dúvida? Alguma coisinha assim? Alguém quer falar alguma coisa? Eu falei bastante coisa. Aí... Bom, mas qualquer coisa também você pode perguntar pro pessoal da Rede Linux. Mostra o seu interesse, gente. De resto é isso. Muito obrigado, gente. E só para confirmar, a gente pode enviar a gravação para o site do curso? Pode, pode. Beleza, obrigado. De vez em quando eu escrevi uns bagulhinhos lá, nome minúsculo. Eu não sei se vai dar pra ver. Eu tentei dar um zoom nessa parte, aproximar para conseguir enxergar. Beleza. Mas você também falou enquanto escrevia, isso ajudou bastante.